Bom, não, aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Estou aqui hoje com o Ricardo Costa, que é ex-obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, para ele contar para a gente a sua história nessa instituição. Especificamente, o Ricardo vai falar como conheceu a Universal, como se tornou obreiro, o que que faz um obreiro no final das contas, o que que ele viu ou viveu lá dentro que não era assim muito correto, como e por que ele chegou a doar cerca de 2 milhões de reais a essa instituição, por que ele saiu de lá e, no final das contas, se ele viu que tinha alguma coisa positiva, se ele tem alguma lembrança boa dessa sua experiência como obreiro na Universal. Antes de a gente começar a conversar, quero agradecer a todo mundo que está chegando aos pouquinhos aí no canal, deixe o seu like, a sua inscrição, agradeço ao Marison e ao Ariel que estão aí na moderação para deixar o chat bem organizadinho, bem civilizado, porque eu sei que esse tema é polêmico, mas comentem aí o que vocês estão achando dessas reflexões. Você que está aí no futuro também, em 2084, comenta aí embaixo o que você vai achando disso tudo que a gente vai conversar aí. E quero deixar um recado especial para quem está ouvindo a gente agora. Até hoje, à meia-noite, a inscrição no Instituto Ponto Azul está com preço promocional. Torne-se membro do IPA para acessar 4 cursos e 4 clubes do livro que a gente está organizando agora para 2023. Vai estar legal demais. Inclusive, a gente vai ler, olha só, esse livro aqui, ó, Ciência e Religião São Compatíveis, de 2 filósofos da religião, o Alvin Plantinga, que é um cristão, e o Daniel Dennett, que é um ateu. Então, é um debate dos bons que a gente vai ler e comentar no nosso primeiro Clube do Livro. Mas você que está assistindo aí mais para frente essa live, amanhã, depois de amanhã, 2024, provavelmente o link está aí embaixo também, está fixado aí nos comentários, você pode se tornar membro para acessar muito conhecimento científico, aprimorar seu pensamento crítico e se conectar com muita gente que quer pensar mais e melhor. É isso aí, então, Ricardo, obrigado por aceitar bater esse papo aqui comigo, cara. Sua história é muito curiosa. Tô curioso porque eu sei só uma casquinha de tudo que você viveu lá dentro. Não tive tempo ainda de assistir aos seus vídeos com calma, mas sei que você tem um canal aí que eu já deixei o arroba aí embaixo, que é o Segunda Opinião. Então, pessoal que está assistindo a gente, na descrição do vídeo está o arroba do canal do Ricardo, no qual ele comenta sobre esses assuntos da igreja e outros temas correlacionados. Então, pode ser bem bacana vocês experimentarem o conteúdo dele por lá. Então, valeu, Ricardo. Estou animado para a gente bater esse papo. Boa noite, Gotino. Boa noite todo mundo do chat que está aí participando dessa live. Vai assistir esse bate-papo no gravado aí. Para mim vai ser uma honra estar aqui trocando essa ideia com você, contando um pouco da minha experiência, né? Às vezes as pessoas assim, poxa, o cara doou 2 milhões de reais. Mas teve todo um percurso que eu caminhei para ter que isso ter acontecido. Eu tive que acreditar em coisas que chegou até a mim. Geralmente, as pessoas, quando elas chegam num templo religioso, ela está em busca de algo, né? Isso. E eu também fui uma dessas pessoas que procurei um templo religioso em busca de um algo a mais, talvez influenciado pelas promessas que eles fazem nessas instituições religiosas, tudo. E já acrescentando, eu já falo que eu fui uma presa fácil. Nessa época, você estava passando por um mal bocado, era alguma dificuldade assim? Se você não se sentia à vontade para contar, não tem problema não, tá, Ricardo, assim, das particularidades, mas você estava passando por uma fase mais difícil na sua vida. Sim, muito novo, né? Muito novo e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, problema de saúde, problema sentimental, ah, vícios, tinha alguns vícios, bebida, algumas drogas, tal. E a pessoa nova, ela sempre está suscetível a estar passando por coisas desse tipo. Tem problemas que a pessoa mesmo, ela provoca. E muitos desses problemas que eu tinha nessa época, e eu acreditava que se eu procurasse alguma religião e tudo, alguma coisa desse tipo, eu ia ter assim um retorno que suprisse essas necessidades. Eu recebi um convite de uma namorada
para mim ir lá no templo da Universal, né? A minha mãe era de outro segmento evangélico, um segmento pentecostal, a minha mãe era da Assembleia de Deus, tudo. E a princípio eu achei, não, eu vou lá dentro e tal. Esse pessoal mente, engana os outros, tal. Isso a gente está falando de 26 anos atrás, porque eu passei o período de 23 anos na instituição, e agora no mês de janeiro, final do mês de janeiro, estou fazendo 3 anos que eu saí, que eu deixei de frequentar o templo, os templos da Universal, as reuniões que se ministra lá. Então, Uma eu longa fui caminhada, atraído. né, Ricardo? Hã? Uma longa caminhada mesmo, né? Poxa, 23 anos lá dentro. muito tempo mesmo. E Uhum. assim, a princípio, como eu estava falando, eu tive esse conflito, não, Universal não. E ela insistiu, não vai, você não tem nada a perder e tudo. E eu fui tal, fui no começo muito sisudo, duvidando de tudo, desacreditando tudo, mas daí uma coisa pegou, que eu acho que a experiência que eu tenho hoje de ter participado, estar do lado de cá hoje, repercutindo o que se passa lá dentro, tem uma coisa que pegou para mim e eu acredito que pega para muitas pessoas, pega para muita gente. Toda aquela religiosidade, aquela liturgia, sabe? De você ver os obreiros uniformizados, a organização do culto, a forma que acontece, aquelas pregações bem persuasivas, assim, tudo. E aquilo me deu um impacto muito grande. A princípio, o que me chamou a atenção foi aquela liturgia, né? A beleza do templo, a coisa desse tipo. Então, a princípio, eu fiquei impactado com isso. Então já ficou com vontade de conhecer mais, de se integrar ali no meio deles. Você se Eu achei admirou. bonito. Uhum. Achou bonito. Querendo ou não, você chega num templo, ainda mais se o templo for suntuoso, bonito, aquilo Uhum. dali mexe com o ser humano, Sim. mexe com as emoções, mexe com muita coisa. E isso aconteceu comigo. E eu acredito Uhum. que também acontece com muitas pessoas. Você se E assim, sente acolhido, abraçado ali naquela chegada numa instituição religiosa. É algo que acontece em vários sim, vários templos, segmentos. vários segmentos. Não é só no Universal, esse acolhimento inicial e tudo, né? Então, quando eu estava passando esses problemas tudo, eu escuto pessoas falando, não, fica, vem mais vezes que Deus vai te abençoar. Ó, isso daí que você está desejando, Deus vai realizar para você, se você participar das correntes, das campanhas. E daí teve a primeira semana, a segunda semana, a pessoa que me convidou, eu estava na porta da casa da pessoa para levar ela, da namorada. Falou, o que você está fazendo aqui tão cedo? Eu falei, não, eu lembro que era uma reunião de sexta-feira, e ela falou, o que você está fazendo aqui? Não, eu quero ir lá naquela igreja de novo, e vai ter reunião agora de manhã cedo, e eu vou. Você vê, né, como despertou em mim o interesse de ir e tudo. Uhum. Essa E assim esperança que foi. você falou, essas promessas, né? É algo que tem um impacto muito forte na cabeça de quem está com alguma dificuldade. Por que que minha vida está esse caos, está essa bagunça? A igreja pode dar essa sensação de que você vai organizar a sua casa, né? A sua vida. Sim, Pode ter um. eles passam essa sensação, mas se você assim olha ao fundo, ou se você começa a conhecer as pessoas mesmo que frequentam esses lugares, eu não digo só a Universal, tem várias outras denominações que têm essa pegada, essa chamada, assim, a promessa que se faz não é compatível com a vida das pessoas que frequentam, em 99,9% das pessoas. Porque, assim, às vezes você busca coisas
que é do cotidiano de todas as pessoas, que frequenta todos os templos religiosos, que pratica todas as religiões, todas as liturgias, e a pessoa acredita assim, às vezes a pessoa leva para um lado assim, não, eu tenho um problema familiar, se eu for na igreja, Deus vai resolver meu problema familiar. Ah, eu tenho um filho que está envolvido com as drogas, se eu for para a igreja, como eles chamam, se eu for para a igreja, meu filho vai largar as drogas. Sim, se eu estou desempregado, se eu for para a igreja, eu vou arrumar o meu emprego, eu vou ter o meu emprego. Porque essas promessas que eles fazem. Mas imagina, se eu vou num lugar que tem 1.000 pessoas, um exemplo, uma média, tem 1.000 pessoas lá. Será que naquela semana que teve aquela pregação, que teve aquela campanha que eles costumam fazer, será que nessa semana ninguém conseguiu trabalho? Ninguém conseguiu um emprego? Nem um filho de um membro de lá deixou o caminho errado, droga, coisa desse tipo. É um universo muito grande, então eles pegam ali uma pessoa que aconteceu algo de bom, que é natural do ser humano, vai acontecer sem a pessoa frequentar o templo religioso ou não, aquela pessoa que acredita que aquilo dali veio da parte de Deus, vai acontecer com qualquer um. Tem lá 1.000 pessoas, 1.000 pessoas, eles pegam uma pessoa, ela que acredita, não, isso aconteceu porque eu vim aqui. Daí alguém lá pega aquela pessoa como testemunho e põe lá na frente. Então, para quem os novos que estão chegando, isso enche os olhos. E foi uma das coisas que, fora a liturgia, foi esses testemunhos. Daí me prendeu. Testemunhos têm esse poder muito forte. Inclusive os testemunhos céticos daqui do canal, que é este quadro, né? O pessoal ama. Então a gente brinca que é o testemunho cético porque é a experiência de quem saiu, de quem esteve dentro de uma organização, de uma instituição, e agora tem algo para contar para a gente que pode ser uma virada de chave ou uma forma de a gente conscientizar as pessoas de que a religiosidade pode ser saudável, a espiritualidade pode ser massa, mas cuidado porque você pode tomar uns tropeços aí. Essa que é a nossa missão por aqui. O acolhimento desses lugares, né? O acolhimento é sadio, é saudável. Imagina, você está passando um problema, você tem com quem você dividir a tua experiência, você chorar as tuas pitangas, você lá... o ser humano acaba fazendo isso com um colega de trabalho, com um amigo, com um vizinho, com um parente, e ela começa a fazer isso dentro de um templo religioso, com os novos amigos que ela fez ali. E a pessoa, não, mas tem jeito para você, ó, fulano de tal, aconteceu isso tudo. E daí, vai. Você se conecta na hora. A pessoa Ricardo, antes de a gente continuar aqui, quero só agradecer ao nosso parceiro aí, colega, Davi Vieira, está aqui já presente, mandou um alô para a gente, ele que me falou sobre você, então obrigado também, né, Davi, por ter feito a ponte aí, o Ricardo está hoje aqui para contar a sua história para nós também, a Rejane Bezerra, que é membro aqui do canal, já dando boa noite também, você que está assistindo aí, se puder se tornar membro para apoiar meu trabalho aqui de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião e pseudociências, tem um botão aí, a partir de R$ 5 por mês, você me ajuda a estar aqui praticamente todas as noites com um convidado ou sozinho, trazendo esses conteúdos que vocês gostam pra caramba. Ricardo, como é que você se tornou obreiro nessa caminhada? Como é que veio isso aí? Eu quero ser obreiro, e como é que é esse processo de se tornar obreiro? Assim, eu vi, com um gancho de eu ter achado tudo aquilo dali bonito, os obreiros todo alinhadinho, tudo, eu tive interesse, não, eu quero ser um obreiro daquilo dali e tal. Eu vi os obreiros orando pelas pessoas, colocando a mão na cabeça das pessoas, aqueles cultos chamado culto de libertação e tudo, e os obreiros trabalhando, tudo alinhado, disciplina, tudo. Eu procurei um pastor. Pastor, eu quero ser obreiro. Em pouco tempo. O pastor falou assim, rapaz, para você ser obreiro, você tem que estar com a tua vida organizada. Você tem que ser membro realmente da igreja,
você tem que ser dizimista, você tem que ser ofertante, você tem que ser batizado. E começou, né? Você não pode fazer uso de bebida alcoólica, droga, nada. Como que você está? Eu falei, não, nisso daí eu já estou bom, porque já fazia alguns meses que eu estava praticando ali, estava frequentando. Então, assim, para o pastor, não, então você já passou pelo período de libertação? Não, já passei. Mas isso ali eu oscilei um pouco, fui para um grupo de preparação e tudo, fui para fazer parte do grupo de evangelização, aquelas pessoas que saem na rua simplesmente, meramente para entregar o jornalzinho da igreja, os panfletos, né? Que eles chamam de evangelização. Então, eu já comecei a me sentir importante participando desse grupo. Eu já percebi assim, não, eu né, Faz já parte já, melhorei, né? Aham, já já faz subi um parte do degrau, grupo. um estágio. Uhum, uhum. E logo passou um tempo, acredito que 1 ano e meio, perto assim, de 1 ano e meio, eu estava como obreiro da Igreja Universal. E aí você fazia, além dessa evangelização, de entregar os jornais, mais o quê, como obreiro? Como obreiro, eu participei de algumas coisas a mais que poucos obreiros têm dentro da Igreja Universal. Tem, como se diz lá dentro, né? Tem o privilégio, né? Eu sou um ex-obreiro, mas eu recebi convite para ser pastor, porque eu era muito assíduo, muito dado, participava muito, era muito, sabe, eu era muito dedicado. Então, eu comecei a ministrar reuniões, cultos na igreja, dia de sábado, de tarde, tinha folga dos pastores, eu fazia o culto na reunião. Então, eu fiquei um bom período fazendo culto na reunião, na igreja. Isso para quem é um obreiro, é um privilégio. O cara se sente o máximo e tal. E todos falavam, logo você vai ser pastor. Vinha o pastor e falou assim, eu estou te preparando para você ser pastor, eu vou te apresentar para o bispo e tal. Então, eu pedia oferta, eu pedia dízimo, eu ministrava o culto. Eu lembro que a reunião, o sábado, tinha-se umas 80 pessoas. E quando eu comecei a fazer a reunião, em pouco tempo, já tinha 150, 170 pessoas, tudo. E ali chamou atenção de pastores, o bispo ficou sabendo, o bispo da região ficou sabendo. Eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo, e tem uma catedral lá, tem várias filiais da Universal e tudo, e logo o meu nome chegou lá para o bispo. Um primeiro bispo fez um convite para mim ser pastor, e eu estava com um compromisso com uma jovem, e por causa que ela não queria, eu falei, não, eu não quero ser pastor, agora não. O bispo, rapaz, pensa melhor, você sabe trabalhar, você faz direitinho, poxa, Deus conta com você e tudo. E por circunstâncias lá da igreja, eu fui transferido para um núcleo. Um núcleo seria assim, um novo trabalho da igreja, um novo templo que estava se surgindo, né? Me mandaram para um bairro que não tinha igreja, e eu fui trabalhar lá, para abrir uma igreja lá. E começou da mesma forma, de 5 pessoas, chegou o ponto de eu estar fazendo lá com 80, 90 pessoas. Então, e eu pedia oferta, pedia dinheiro para as pessoas, aquelas pessoas bem simples, eu pedia ofertas para aquelas pessoas, pedia dinheiro, pedia para as pessoas participarem da Fogueira Santa. E como eu era conhecido na igreja, e assim, eu já tinha melhorado de vida, já tinha montado o meu próprio negócio, então as pessoas meio que muito se espelhavam em mim, se espelhava muito em mim, porque coisas na minha vida melhorou, tomou outros rumos. Então as pessoas, eu quero ser igual o Ricardo, porque o Ricardo participa das campanhas, o Ricardo sempre é um dos primeiros a pegar os envelopes.
E você já doava bastante nessa Já época? doava um bom Uhum. valor, já Sim. doava dízimo, era o dízimo de tudo que eu recebia, participava Uhum. das campanhas, É Fogueira Santa. 10% dízimo? Dízimo, normalmente, comumente, eles pregam que o dízimo é 10%. Uhum. Mas tem épocas que eles pedem 20% e às vezes até É, 30%. caraca. Então, Muito alto, hein? ou então eles falavam para a pessoa assim, ó, você tem que dar o dízimo do valor que você quer ganhar. Caramba. Então, imagina a pessoa que está ali, Nossa. ganha ali seus 1.000, 2.000 reais por mês. Ela fala, eu quero ganhar 5.000. Ela vai lá e dá o dízimo, ela pega 500 reais do valor dela e dá o dízimo como se fosse, eu quero ganhar 5.000, quero ganhar 10.000. A pessoa vai lá, pega 1.000 reais, praticamente tudo que ela ganha, e põe Nossa. ali acreditando que aquilo dali vai fazer, vai mover Deus, Múltiplo. Uhum. e que Deus vai dar um emprego naquelas condições. Teologia da prosperidade, não é que É, chamam? a teologia da prosperidade. E de campanha em campanha, eu fui passando por isso. Novamente, eu fui chamado por um outro bispo a ser pastor. Mais uma vez eu recusei, porque então eu estava casado, como obreiro, eu já tinha passado do namoro, do primeiro convite, e eu já tinha casado. E a gente tinha um combinado, ela não queria ser esposa de pastor. Então, eu mantive a minha palavra, meu compromisso com ela, e falei, bispo, eu não vou ser pastor, não quero, tal. E o bispo falou, por quê? Eu falei, porque ela, a minha esposa, não quer. Gotinho, muitas pessoas não acreditam, mas o bispo, então, falou, você tem que começar a orar para Deus matar ela precisa morrer. Que isso, Ricardo? Isso é muito Eu, grave, cara. sério, eu escutei isso, não Mas só literalmente ou no sentido metafórico, assim? Porque às vezes as não, pessoas usam. ele falava assim, não, tem que acontecer alguma coisa com ela. Ela tem que Isso, sumir cara, da isso sua é. vida. É Aham. tipo assim, ia ficar muito feio falar assim, não, você tem que se separar dela. Porque assim, meio que na época eles pregavam muito contra o divórcio. Entendi. Seria Então, contraditório, né? Falar então assim. ficava ruim, ia ficar ruim para o meu currículo ali. Não, o bispo falava assim, rapaz, você não tem fé? Ora para ela morrer. Que isso, Ricardo? Eu escutei isso várias vezes. Muito grave, muito, muito Ora para pesado. ela morrer. Se ela morrendo, você vai poder escolher uma obreira que quer fazer a obra de Deus junto com você. Então, Nossa. mas eu cego pela religião, eu cego Uhum. por essa religiosidade, tudo. Eu enxergava isso como coisa normal. Assim Entendi. como várias outras coisas, hoje eu não enxergo como coisa normal, hoje eu posso Uhum. fazer essa avaliação. Na época eu achava que se eu fizesse isso, eu estava fazendo para Deus. Entendi. Nossa. E tem Uhum. outros casos. É um Ah, nível de alienação muito grande, né? Você chegou a fazer algumas orações, então. Você foi nessa linha não, dele. para isso eu me recusei. Tá, Eu tive um entendi. conflito muito grande dentro de mim. Entendi. E assim, e quando você está dentro de uma instituição igual a Universal, que eles Uhum. apostam em você e você não obedece ou não reza a cartilha que eles estão pregando, assim, você tem, querendo ou não, você é cobrado, você é ridicularizado, você passa alguma pressão, tem pressão psicológica, tem um pouco de tudo, né? Isso aconteceu demais comigo. Pressão psicológica é algo assim natural dentro da Universal, desde os primeiros dias que você entra até, no caso que nem eu, você passa 23 anos lá dentro, quando você sai, você ainda continua a ameaça, você vai para o inferno. Se você não fazer a vontade de Deus, os demônios vão te pegar. Então, por aí, desse tipo de coisa, assim, sabe?
Isso te prendia, essas ameaças, assim, de que as coisas iam ficar ruim com você se você saísse da igreja? Te Prendia, deixava, te prendia. prendia, Teve né? um período que prendia, Aham. prendeu foi muito, porque Uhum. você entra em conflito, e o que que acontece? As pessoas mais pensantes, as pessoas que raciocinam mais, as pessoas que leem mais, ou procuram buscar outros entendimentos, ela, ela acaba vivendo um conflito. Ou ela cede, ou ela rompe com aquilo dali. Muitas pessoas, elas querem romper, e assim, por elas nunca buscar algo diferente, porque eles sempre estão falando, ó, se você lê livro de autores que não são nossos, se você não lê o livro do bispo, porque no livro do bispo ele manipula a, a interpretação que ele quer imprimir nas pessoas. Então a pessoa sempre está preso naquilo dali, não, mas se eu romper, não, mas aqui está escrito diferente, não, eu li um outro pastor, uma outra pessoa, ela trouxe uma luz diferente para esse raciocínio, e então a pessoa fica nesse conflito, vai ou não vai, e a maior parte das pessoas, por medo, elas não rompem. Elas, quando lê a Bíblia, elas vê que na Bíblia às vezes está até escrito diferente, mas a interpretação que é ensinado para ela é outra. E isso ela prende a pessoa dentro da instituição, porque me prendeu. Para mim chegar ao Parece. ponto de ter esse rompimento, olha, foi muito conflito, foi muito. E as pessoas, elas ficam assim, os pastores falam, ó, essa voz que você está escutando aí é a voz da dúvida, é a voz do diabo. Não, é o teu eu interior, o teu intelecto que está processando aquilo dali, botando na balança, analisando, tendo aqui aquele antagonismo, aquele conflito. E os pastores, sabendo que as pessoas passam isso, sempre eles falam, repetem a mesma coisa. Ó, essa voz aí é do diabo. É o mal querendo te tirar da igreja. Porque se você questiona demais, eles perdem esses fiéis, e aí não é bom, né, para a saúde financeira da igreja, para o crescimento da igreja. Vamos pensar por aí. Pelo conduzir aí da conversa, parece que as coisas giram um pouco em torno disso, desse elemento, né, Ricardo? Porque Faz assim. diferença. O lado Uhum, financeiro faz muita diferença para eles, uhum, uhum. porque eles querem mais eles querem que um membro da instituição seja aquele que vai trazer outros. Por quê? Eles estão preocupados, será que eles estão preocupados com a tua saúde emocional, com a tua saúde espiritual, com a tua condição familiar, com a tua vida financeira? Eles não estão. Hoje eu vejo que eles estão preocupados em somente arrecadar. É ser mais um. Eles gostam de dois tipos de pessoa: ou o arrecadador, ou o que vai ser explorado, né? Que vai ser dele ali arrecadado. Mas não tem uma galera que é beneficiada, não? Que é da igreja, que está passando por um aperto, e aí eles têm alguma campanha para ajudar esses membros no momento de dificuldade? Ou a comunidade local ali, se não tem algum tipo de campanha? Ó, não tem. Hoje, assim, o que eu entendo do evangelho mudou muito, meus conceitos mudaram muito. Porque, assim, se eu chego na instituição, qualquer pessoa chega na instituição e fala assim, pastor, eu estou desempregado, eu estou passando necessidade, eu não tenho o que comer em casa, minha esposa também está desempregada, o meu aluguel tá atrasado, o pastor ou o bispo que estiver ministrando o culto, ele vai pegar um envelope e vai falar assim, pega esse envelope, meu filho, dessa campanha aqui, e vai para o altar. Então a pessoa chega ali precisando ser ajudada,
precisando ser acolhida, e a proposta que essa pessoa recebe é pegar mais um envelope de mais uma campanha. Mas E para ela dar mais dinheiro, para ela dar mais dinheiro. porque aí ela receberia. Nossa, eu estava Entendeu? até achando no início que era assim: pega esse envelope, meu filho, e eu vou te ajudar numa campanha para os seus pares te ajudarem. Ia ser menos mal, né? Assim, ó, não ia sair do bolso da igreja, que não ia ser uma Mas coisa muito bonita, assim, mas ensinar a ia te comunidade a ajudar, né? dividir. Isso, mas nem isso, é para a pessoa dar mais. Eu recebi outras pessoas aqui que relataram algo parecido, sabe, Ricardo? E Que. Uhum. até mesmo quando você pode ver nas campanhas que a instituição faz de doação de alimento, não saiu dos cofres da instituição. Saiu dessas pessoas, dos membros, dos obreiros, saiu dos evangelistas, do grupo jovem, do grupo Caleb, das senhorinhas. Aquelas pessoas trazem o alimento para a instituição, eles põem uma sacolinha com o emblema da instituição bem bonitinho, faz toda a propaganda como se eles que estão ajudando os mais pobres, os mais necessitados, os aflitos. E, na verdade, não fizeram nada. E é uma boa propaganda para eles, somente. Porque está saindo só do bolso dos obreiros e dos outros fiéis, então, essas campanhas aí Só comunitárias. isso. Não se enganem. Às vezes você vê, não, mas a Universal, ela ajuda muitas as pessoas, elas doam alimento. Mentira, não doa nada. Eu tive colegas que não tinham o que comer e o pouco que eles tinham na despensa da casa deles, eles levaram para a instituição para ser doado. Ó, que bonito, ele está distribuindo, está dividindo o pão. Não, não. Porque esse colega, 3 dias depois, ele, assim, eu tinha uma liberdade com ele, ele muito envergonhado, ele foi me pedir ajuda, Ricardo, eu não tenho que comer em casa. Falei, mas como assim? Eu te vi você doando alimento na igreja. E ele falou assim, o pastor cobrando do jeito que estava cobrando, expondo quem não estava ajudando. Imagina o grupo de obreiro que eu fazia parte, tinha em torno ali de 95 obreiros, quase 100 obreiros. Muita gente, hein? E o pastor pegava aqueles que não tinham ajudado e colocava na frente. Ó, vocês têm que orar, vocês estão mal. Aí, sempre quando o pastor fala que alguém está mal, ele está com o envelope na mão. Você tem que se revoltar, você tem que usar a fé inteligente. Ó, a fé inteligente, você tem que se revoltar e você tem que ir com tudo para o altar para você mudar a tua situação da tua vida. Então, é algo assim que entra campanha, sai campanha e as pessoas não mudam de vida, porque dentro desses lugares o que mais tem são pessoas, até mesmo os obreiros ali em linha de frente, passando por dificuldades. Eu já ouvi esse tipo de situação aqui no canal por parte de outros ex-obreiros, como a Nete Pantoja, que vendeu coisas que ela tinha, se não me falha a memória, até um lote, alguma coisa assim, imóveis. A Line também, que chegou a passar fome por conta de priorizar o dízimo, essas ofertas, fogueira santa, essas coisas assim. Então é um esquema de arrecadação muito agressivo, né, Ricardo? A gente até para pensar, não, dá para entender uma instituição religiosa arrecadar alguma coisa para pagar suas contas, o aluguel, a energia, pagar ali um pastor que está tendo um trabalho quase diário com os membros e tudo, mas não é só isso que você está relatando, parece, né? O negócio vai muito além disso, porque é um esquema agressivo mesmo, né? É muito agressivo, covarde, sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de misericórdia, porque, assim, um pastor pode ver a pessoa doando, às vezes eles incentivam a pessoa doar tudo o que tem. O pastor sabe que aquela pessoa não vai recuperar aquele bem, e o pastor insiste para a pessoa fazer aquela doação. Por quê? Daqui a um mês, daqui 2 meses, ele já não vai estar nem lá para alguém tomar satisfação deles.
Porque assim, o pastor na Igreja Universal, ele muda de endereço, ele está aqui cuidando de uma filial, amanhã ele está ali. Porque para não ter esse compromisso, ó, pastor, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 fogueiras santas e não aconteceu nada. E aí, o senhor prometeu. O senhor falou assim, se eu sou homem de Deus, a tua vida vai mudar. E eles fazem isso sem misericórdia nenhuma. Ó, Então, eu você acha lembrando, que eles fazem 100% deles, 50% deles, só um pedaço, de forma consciente? Tipo, ó, não vai dar bom para essa pessoa que está dando esse tanto de dinheiro, não. Ela vai voltar aqui com muito menos daqui 6 meses, um ano. Você acha que a maior parte deles tem consciência disso? para mim, tem sim, É, tem sim, caraca. Aham. tem sim. Eu vejo, Porque eu, isso aqui às é o meu vezes, desculpa, depoimento, sim, isso aqui é claro, o... ô, Ricardo, porque às vezes, desculpa, só assim, fazendo papel de advogado do diabo aqui, tá? Ah, Porque às vezes eu vejo em alguns líderes religiosos de diferentes religiões a boa fé, a intenção de que vai ajudar, sabe? Aquela coisa assim, de acreditar naquilo que está dizendo. Mas eu sei que existem lideranças que agem de má fé, que manipulam, que sabem que as coisas não vão ser daquele jeito. Então, na sua percepção, a maior parte sabe que o negócio é arrecadar dinheiro e não vai acontecer nada de bom para essa galera. sabe por quê? Quando eles olham para a vida dos líderes, eles sabem que o líder se tornou bilionário e o povo da instituição que ele faz parte, que ele está ali para pastorear, para ajudar, na última campanha, não aconteceu nada com aquela pessoa. Ele sabe, ele não é cego, ele não é uma pessoa que não tem um intelecto, que não vê, que não enxerga, que não sente. Ele sabe que aquela pessoa, 6 meses atrás, pegou tudo que tinha, pegou o lote, igual a NET fez. Eu vendi carro, eu dei um carro, não uns 2, 3. Eu lembro uma vez que eu com um filho pequeno, o meu filho com alergia à lactose, e, e eu com mais de 5 mil reais na época no envelope, e eu não tinha coragem de pegar o dinheiro lá de dentro do envelope para comprar alimento para mim e para minha esposa comer, e nem um leite decente que não desse alergia no meu filho. E isso daí eu estou falando de 14, 15 anos atrás, eu passei por isso, de eu e minha esposa não ter o que comer e ter muito dinheiro dentro do envelope. Nossa. Assim, de pegar tudo que tem na conta bancária, pegar assim 30 mil, mais um carro e colocar lá. Ricardo, mas você tinha dinheiro, você tinha dinheiro. Por que que eu tinha dinheiro? Porque assim, eles incentivam muito as pessoas a trabalharem, montar suas empresas, os seus negócios. Eles põem uma dose de ganância ali na pessoa, para a pessoa, sabe? Eu não sei se ganância é o termo certo, mas eles dão uma injeção de ânimo na pessoa, para a pessoa ganhar um dinheiro, sair daquela situação de ostracismo. Eles usam muito bem isso. E quando eu entendi que eu poderia ser dono do meu próprio negócio e ganhar meu dinheiro, eu pratiquei. É um lado positivo. Só que é o seguinte, eu comecei a ganhar dinheiro por um lado, imagina, daí todo mês tinha que dar o dízimo. Daí tinha a campanha da segunda-feira, daí tinha a campanha da quarta-feira, a campanha da sexta-feira, a campanha do domingo. Daí, daqui a pouco, tinha que dar o dinheiro, domingo, todo o dinheiro do jornal, ajuda para comprar produto de limpeza, tem que reformar a igreja, você tem que dar dinheiro. Então, eu ganhava por um lado e perdia do outro. Aí não dá para ter uma vida de luxo desse jeito. Você pode ganhar uma grana bem boa, mas tá escorrendo pelo ralo, né? Eu passei por muitos, assim, um período grande, eu não lembro quantos anos, mas assim, o meu dízimo semanal passava de R$ 2.000.
Meu dízimo Caraca, semanal, quando muita era grana. menos, era R$ 2.000. Então, poxa, Nossa. pai, a igreja usava o Ricardo como testemunho. O cara Aham. comprava carro, comprava isso, comprava apartamento, comprei Você já moto. foi dar seu testemunho, então, assim, de Então, prosperidade e tudo. sempre estava usando a Legal. imagem do Ricardo Olha como uma isso. pessoa próspera, bem-sucedida. Eu ganhava bastante dinheiro. Eu tenho uma boa profissão. Eu tenho uma boa profissão, é, é, trabalho, tenho a gana de trabalhar, de ganhar meu dinheiro, de fazer dinheiro, tudo. Só que assim, eu ganhava de um lado e a instituição, através das campanhas, tirava por outro lado. Se tratando da Fogueira Santa, imagina, aquela pessoa que tem um sonho de ter a casa própria. A pessoa sonha em ter a casa própria. Para ela ter a casa própria, até para ela comprar por um banco público, um banco do Estado, do governo, ela precisa de um mínimo ali para ela dar de entrada. Então, ela tem que juntar um dinheiro, ela tem que balancear a economia dela, salvar alguma coisa ali e tal, para depois ela dar de entrada. Imagina, a pessoa passa 6 meses juntando um dinheiro para dar de entrada num apartamento, numa casa, num terreno. Daí o pastor, com aquela pregação assim, olha, isso que você tem guardado na poupança não vai mudar a tua vida. Faz quantos anos que você está juntando dinheiro e não consegue comprar a tua casa? Daí a pessoa abalada por essa pregação, e ela pensa assim, realmente eu estou aí 10, 15 anos que eu não consigo comprar minha casa. Mas às vezes ela não consegue comprar a casa dela, não conseguiu, porque ela em 6 meses pega tudo que ela tem e dá para eles. Só que o pastor não lembra ela disso. O pastor lembra ela do tempo que ela está querendo comprar a casa. Mas o pastor não lembra. Ou não faz ela lembrar que há 6 meses atrás ela deu tudo. Essa pessoa que anda de 6 em 6 meses, dependendo do ano, até em 4 meses, dando tudo dela. Como que essa pessoa vai comprar a casa dela? Esse período que você está falando, de 6 em 6 meses, é de uma campanha diferente, tipo a Fogueira Santa? Sim. Além do dízimo, então, Além do essas. dízimo, Ops, além espera que a das. Siri gritou aqui. Então, além do dízimo, essas campanhas extras, e aí o pessoal desembolsa aquela economia que estava fazendo. O pastor pregou prometendo uma certa prosperidade semana passada. A pessoa cumpre aquele envelope que ela pegou na outra semana. Nem aconteceu nada, e o pastor, bom exemplo, na outra segunda-feira, já está dando outro envelope para ela trazer na outra semana, uma promessa, com a mesma promessa, ou uma promessa parecida. E as pessoas não se dão conta que de semana em semana toda a economia dela está indo Você acha por que ralo tem algum abaixo. mecanismo? É porque tem uma coisa na psicologia, quando a gente analisa alguns casos assim, a gente chama de ressignificação. É uma palavrinha que tem alguns significados diferentes na psicologia, mas nesse tipo de situação, é como se você reinterpretasse a não prosperidade, né, a ausência do cumprimento daquele contrato com Deus, digamos assim, como se você não fosse merecedor ainda, sua fé ainda está fraca, você está dando dinheiro, mas não está acreditando muito. Então você está tentando, vamos pensar assim, proteger a promessa de que Deus cumpre, de que a igreja, o que ela fala é correto, atribuindo a culpa a você. Outra expressão para isso, né, que entra dentro desse esquema de ressignificação é a culpabilização da vítima, como se a culpa fosse do fiel que não está colocando dinheiro ali com a fé suficiente, né? Você acha que pode ter um pouco disso? Porque eu já vi isso em algumas religiões. Você acha que faz sentido, assim, a forma Tem, de a pessoa tem entender por que sim. não está dando certo, talvez? Porque muitas pessoas vão lá questionar. Eu tive meus períodos, mesmo com toda essa fé que eles chamam, eu chegar, não, pastor, em momentos de desespero, há 6 meses atrás eu tinha dado um valor absurdo e eu estar passando aquele semestre por dificuldades e as coisas não estavam acontecendo do jeito que eu queria. Eu questionar o pastor, e o pastor falar para mim assim, ou falar para minha esposa,
Não, você não deu o seu tudo. Eu falei, o quê? Como assim eu não dei o meu tudo? Não, então faltou algo. Se você fez o financeiro, faltou talvez o lado espiritual, o jejum, a oração. Você está fazendo os negócios conforme você tem que fazer mesmo? Ricardo, porque é o seguinte, Ricardo, Deus não falha, Deus não erra. A culpa deve estar em alguma coisa, talvez um pecado, talvez uma mágoa, entendeu? E Então, quem eles não trabalham comete isso. pecados, né, não, Ricardo? Então pode fazer sentido para a pessoa esse tipo de explicação, né? Sim, Quem não todos erra na vida, temos. todos temos. Aí a Todos pessoa, temos falha, nossa, temos é por pecado. isso. É porque eu não fiz aquilo. Hoje, mais Será que... cedo, eu tive impaciência com a minha esposa que me pediu para ajudar na montagem de uma poltrona. Eu poderia associar isso. Ah, eu fui preguiçoso, eu não ajudei, eu não cooperei, né? Qualquer coisa do tipo a gente Eles pode. falam assim, ó, o problema é que você, durante a campanha, você faltou muito. Você focou muito no financeiro, em ganhar o teu dinheiro, e as reuniões principais que Deus ia te atender, você faltou. Daí a pessoa sempre vai ali, eles sempre vão ter uma desculpa, né? Uma vez eu dei um Google, 50 desculpas porque você não foi abençoado na fogueira santa. É mesmo, tem matéria sobre isso da igreja. Tem. Daí vai Caraca. lá tudo, todas as respostas possíveis que um pastor pode dar para você, o porquê que você não foi abençoado nessas campanhas que eles fazem, né? Caraca. É, eles têm que ficar preparados, né, para dar essa explicação e para o fiel também encontrar isso na internet para se conformar. Tem muitas, tem muitas. Caraca. E, Ricardo, teve mais alguma coisa que aconteceu, que você viveu ou testemunhou, que você acha assim que não é correto, que, poxa, isso aqui que a Universal ou algumas pessoas da Universal tá fazendo ou estavam fazendo na época não devia acontecer? Tem mais alguma coisa diferente disso ou é mais em torno desse lance do dinheiro mesmo? Ó, eu vi várias coisas, mas uma coisa que eu acho interessante pontuar, para quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos, já tem pouco mais de 6 anos que eu moro aqui, tá já quase indo para 7 anos. E aqui nos Estados Unidos falta pastor da Universal. Então, quando eles aqui ficaram sabendo que lá no Brasil eu fazia cultos, ministrava reuniões, tudo, começaram a me usar aqui da mesma forma. Me mandaram para uma cidade aqui uns 50 minutos de distância, que tinha a igreja, que tinha o templo, mas não tinha pastor. E mais uma vez eu comecei a ministrar, a pregar e tudo. Só que eu já estava um tanto já cansado dessa de pedir, de dar. E eu ia lá e pregava, pegava a Bíblia e fazia minhas pregações e tudo, mais visando o evangelho, tudo, e deixava lá à disposição das pessoas para elas dar o dízimo e as ofertas dela. Não cobrava. E ali todo o dinheiro arrecadado, os envelopes, ia para dentro de um alforje, aquela sacola que eles usam no culto para colocar o dinheiro ali dentro. Como eu não era pastor, era me dado um lacre. No final da reunião, eu colocava o lacre naquela reunião, naquele alforje. Então, eu nunca contava, eu nunca sabia quanto tinha de dinheiro ali. E às vezes sempre o pastor reclamando. Não, você não deve estar pedindo dízimo lá, você não deve estar pedindo oferta, não é possível, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E eu não ligava, eu estava nem aí, eu contava, pastor, deu tantas pessoas, pastor, um dia. Rapaz, você acha que eu estou preocupado com quantas pessoas? Era o líder daqui do estado. Você acha que eu estou preocupado com quantas pessoas foram na reunião? A minha preocupação, o bispo vai cobrar de mim é quanto deu. Daí, quando eu escutei isso, eu lembro que eu cheguei em casa, eu contei para minha esposa, porque
eu nunca tinha visto assim tão exposto. Eu não era pastor, eu era um obreiro que estava fazendo o trabalho de um pastor. Eu fiquei muito assustado. Passou alguns dias depois, eu vim dessa cidade, passei lá, entreguei as ofertas lá, da mesma forma, lacrada, um lacre da própria instituição e tudo. Entreguei para o pastor e tal, ia pegar a estrada para vir para a minha cidade aqui. Daqui a pouco o pastor chega no vidro do carro e eu tomei um susto à noite, batendo no vidro do carro. E, pô, malandro! Eu falei, o que foi, pastor? Pô, malandro, toma vergonha na tua cara, vê se isso é oferta que você traz lá do núcleo. Eu falei, pastor, mas o que eu tenho a ver com isso, pastor? O senhor está me acusando de alguma coisa? Ele falou, não, eu estou te acusando de não estar pedindo, eu estou te acusando de não estar ensinando. Você tem que tomar vergonha na tua cara. E assim, o pastor acabou comigo ali, falou um monte para mim, e falou, o bispo vai fechar lá por tua culpa, e aquelas pessoas, elas vão se perder, vai para o inferno por tua culpa, o sangue daquelas Ameaça pessoas de vão ser cobrado de você. Nossa. Daí eu fui embora, tudo, cheguei em casa, falei para minha esposa falou, Ricardo, para com isso, a gente já está vendo aí que é uma enganação, é uma mentira, olha quanto dinheiro a gente deu e tudo, e você está nessa, você está aí querendo, o pastor querendo, você querendo ensinar um evangelho puro para as pessoas, cuidar daquelas pessoas, e o pastor está preocupado em que você seja um arrecadador e tudo. Então, isso daí, para mim, foi um ponto assim, crucial. Gota d'água para você se E, afastar. e, Foi e depois disso que daí você se eu... afastou, então? Hã? Foi Não, depois ainda disso não que você se foi nisso afastou ou não? daí. Uhum. Estava bem perto já, porque eu já estava já questionando os pastores e tudo. Outra coisa que eu mudei... eu estava aqui na minha própria cidade, no culto da igreja, e o pastor falou assim, geralmente as pessoas que estão nos Estados Unidos, estão na Europa, ajudam os familiares ou pessoas que estão no Brasil ou nos seus países, né? O pastor falou, vocês têm que parar com esse negócio de ficar ajudando as pessoas. Vocês têm que parar com isso, de ficar dando cesta básica, de dar dinheiro para as pessoas, comprar comida. Se vocês querem ajudar as pessoas, vocês têm que trazer o dinheiro para a igreja. E nós vemos o melhor destino para... Eu peguei e falei para o pastor assim, pastor, desculpa, mas eu tenho que falar uma coisa para o senhor. Se eu trazer 1.000, 10.000, 5.000, 20.000, não vai chegar para quem está passando fome. Vai entrar na conta da igreja, isso daí vai ser digerido nas despesas da igreja ou nas propriedades do bispo. Daí, quando eu falei isso, Nossa. daí o pastor ficou, rapaz, você está com algum problema, não está não? Eu falei, não, pastor, estou falando a verdade, o senhor não pode interferir se eu quero fazer uma caridade, se eu quero ajudar ou não. Não cabe o senhor a interferir para mim, se eu dou a cesta básica, se eu não dou. E o pastor falou, não, vocês não têm que dar nada, não. E se vocês dão, vocês são desobedientes. Então, foi juntando coisas assim, foi juntando coisas que estavam me entristecendo a minha esposa, e foi a gota d'água, uma fogueira santa. Eu já tinha feito a última fogueira santa, e eu e a minha esposa tinha combinado de não dar mais nada de fogueira santa. E o pastor começou ali a obrigar as pessoas a pegar envelope. Gotino, Gotijo, eu não estou mentindo. Todas as pessoas sentadas, o pastor fez, pessoa por pessoa, pegar o envelope. E depois, ele pegou e falou assim, agora que vocês fizeram o voto de vocês têm que cumprir o voto que vocês fizeram com Deus. Daí ficou todo mundo em choque, pessoas assim, como assim? Eu não fiz voto nenhum. O pastor que botou o envelope na minha mão.
E eu mandei um e-mail para a direção da igreja. Eu falei assim, ó, tá tendo... o pastor está obrigando as pessoas a pegar envelope, a participar da campanha, as pessoas estão coagidas a isso, as pessoas estão envergonhadas com isso não é o procedimento que tinha que acontecer. Eu mandei um e-mail para a direção, eu mandei, inclusive, para o bispo Júlio, que é um dos genros do bispo Macedo, né? E ele respondeu para mim, não, realmente não pode acontecer isso, não. Aonde está acontecendo isso nos Estados Unidos? Eu me identifiquei, lógico, não tive que me esconder. Me identifiquei, mandei a cidade, tudo, o nome do pastor, mandei tudo. 3 dias depois, me chamou o bispo que cuida das igrejas em língua portuguesa aqui, o pastor, outros pastor, todos os obreiros ali fizeram uma reunião por videoconferência ali, me botaram no meio e começaram a fazer um tipo de uma inquisição ali. E eu fui rebatendo eles, eu falei, não, isso não condiz com o evangelho, isso não condiz com o que Jesus ensinou, o que vocês estão fazendo é uma falácia, uma mentira, é engano, vocês estão explorando. E o bispo, não, rapaz, tu tá perturbado, tu tá isso, você tem demônio, a gente tá querendo te ajudar e você não quer ser ajudado, e coisas desse tipo. E eu fui falando com o bispo, fui falando, e eu pegava textos da Bíblia para confrontar o que o bispo falava, e aquelas pessoas que estavam ali de testemunha falando que eu era mentiroso. Nossa. Pessoas que chegaram em mim e falaram assim, Ricardo, aonde nós vamos chegar o pastor fazendo isso com a gente? O pastor não pode obrigar a gente participar da campanha. Meu marido já tá de saco cheio. Eu já não tenho dinheiro. Pessoas aqui nos Estados Unidos. Eu falei, não, pode deixar que eu vou mandar um e-mail, vou resolver isso. E acabou que foi tudo ao contrário. E dali eu falei para o bispo, falei, não, eu não quero a ajuda de vocês, eu não preciso de ajuda de vocês, e eu não frequento mais a Universal. Aí você se desligou ali, então, nesse Ali momento. eu, ali eu me desliguei, né? No começo foi assim, você está acostumado, quase dia sim, dia não, quase todos os dias tá lá frequentando as reuniões, os domingos e tudo. E daí que eu fui procurar ler, fui procurar interpretar a Bíblia de uma forma diferente, neutra, independente do que eles ensinam. Fui ler outros livros, fui ver outras pautas, fui colocar as coisas que eu acreditava em conflito, e daí eu cheguei à decisão que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje a sua vida está bem melhor, não estando em uma igreja. Você é cristão desigrejado ou você encontrou outra igreja hoje, Ricardo? Como é que você Não, está com como as isso? pessoas dizem, né? Eu sou desigrejado. Está desigrejado. Que a coisa é assim, o termo popular que as pessoas Uhum, dizem, né? Não, hoje eu não estou frequentando nenhum templo, não estou. uhum. Para mim foi muito bom. Hoje eu acabo que eu leio mais a Bíblia, eu estudo mais a Bíblia. Assim, eu como cristão, o meu livro ali de referência é a Bíblia. Então, eu acabo lendo mais, hoje eu interesso mais pelos assuntos da Bíblia do que antes, quando eu estava lá na religião. Porque, assim, era mal interpretado, ou então era, assim, manipulado, para que aquela interpretação fosse totalmente diferente. Então, hoje eu estou tranquilo. Eu, minha esposa, meus filhos, a gente bate um papo, pega coisas do cotidiano, vamos ver o que a Bíblia fala, vamos ver o que está escrito. Eu procuro pegar aquele filtro, como que Jesus se comportaria naquela circunstância, Você entendeu? acompanha alguns canais? Porque hoje tem pessoas tendo uma função como se fosse de pastor, sem ter uma igreja, fazendo uma pregação no YouTube, no Instagram. Tem gente que gosta de acompanhar assim. Ou não é muito a sua vibe de acompanhar Não, assim? eu acompanho, assim, de alguns amigos, de alguns colegas,
mas assim, não necessariamente tenho algo fixo. Se eu vejo um título, um assunto que me interessa, eu acompanho, assisto, ah, mas assim, eu não sou preso, porque eu aprendi Certo. a fazer a minha avaliação. Então, dependendo do título e da forma que a pessoa está conduzindo aquilo dali, eu já falo, eu penso assim, poxa, às vezes o camarada saiu lá do Egito, mas o Egito não saiu de dentro da pessoa, né? Ou então, ó, eu sei que eu falo uma coisa, hoje eu estou bem livre, estou bem leve, não estou... Acompanho aí canais de denúncias, né? Igual eu tenho meu canal, igual o da Vivieira, Palhaço Cristão, acompanho muitas entrevistas no teu canal também, muitos temas interessantes. Legal. ah, então, mas eu não estou preso assim, Sim. eu deixei da igreja, mas eu dependo estar ali me alimentando da pregação de alguém. Não, de maneira nenhuma. É, porque o cristão não precisa disso. Não está na Bíblia que você tem que estar num templo com um pastor. Não, você tem toda essa autonomia para fazer o seu estudo, a Sim, sua ó, prece, né? as pessoas, elas... Eu tenho colegas que as pessoas me mandam mensagem, tudo assim, Ricardo, mas o que que você fez? Você não congrega? Você está desviado? Eu falo assim, como assim desviado? Congregar, o que é congregar? Eu, ó, querendo ou não, o meu ponto de vista, sim, tá eu e você aqui batendo um papo, trocando experiência e tal, você está me entrevistando, tem um monte de pessoas aqui no chat que se identifica com o que a gente está conversando, e aqui a gente está dividindo experiências. Nós aqui estamos congregando. Quando eu estou sentado com a minha esposa, meus filhos ou alguns amigos, eu entendo que eu estou congregando. Ah, Ricardo, mas você não toma Santa Ceia? Falei, ó, quando eu estou almoçando ou jantando com a minha esposa, meus filhos ou algum amigo, nós estamos ceando. No último verão eu estava na praia com alguns amigos, né? E começamos a falar de evangelho, de religião e tudo. Daqui a pouco tinha 17 pessoas sentadas na minha frente e eu falando. Olha só, sem E perceber, daí reunindo a algumas pessoas, galera. Ricardo, eu nunca escutei isso, cara. Eu nunca escutei essas coisas que você está falando. Rapaz, eu estou indo embora aqui, eu vou pesquisar tudo que você falou, porque eu estou tão contente. E, e assim, esse dia ele mandou mensagem, Ricardo, nossa, eu quero se reunir de novo, ou na praia, ou aqui em casa, tudo. Eu quero bater um papo sobre as coisas que você falou. E tudo que eu falei foi coisas libertadoras. Ó, hoje eu não tenho medo de inferno. Hoje eu não tenho aquela neura, Jesus vai voltar. Não tem. As pessoas estão perdendo tempo. Muitas pessoas estão dentro da igreja, da chamada igreja, porque elas estão com medo de um suposto inferno, de um tal diabo e de uma vinda de Jesus. As pessoas não estão ali porque amam seu próximo, elas não estão ali, a maior parte não estão ali para fazer a verdadeira adoração. Estão ali num clube social que... Porque eu hoje, igual a gente falou, o teu título do teu vídeo, né? Eu doei quase 2 milhões de reais. Como que eu cheguei a essa conclusão? Depois que eu saí da Universal, eu fui somar quanto que eu tinha dado. E eu tenho esse HD aqui, ó, muito antigo, o tamanhão dele. Todas as informações da minha empresa estavam aqui. Todas as minhas planilhas mensais, que incluía todo o que eu dava para a igreja, estava aqui. E eu comecei a somar, e chegou ali a 1,5 milhão de reais, eu parei de somar. Daí eu e a minha esposa fomos juntar o que eu já tinha doado aqui nos Estados Unidos, que era perto de 70 mil dólares, ou um pouco mais de 70 mil dólares. Que daí você multiplica aí. 350 mil por aí, né? Daí, por isso que eu cheguei a esse valor. Tem pessoa, não, as pessoas questionam, pô, mas não, você tinha dinheiro para estar dando para o Macedo? Não, não.
eu não tinha, é que quando a pessoa está presa à religião, debaixo de pressão psicológica, debaixo de manipulação, a pessoa achando que está fazendo para Deus, ela faz qualquer coisa. Ela faz qualquer coisa. A mente tem um poder assim, uma mente manipulada tem um poder muito grande. A mente tem um poder. E se ela é manipulada, se ela é direcionada a algo, a pessoa faz aquilo dali achando que está fazendo a coisa mais certa do mundo. Agora eu falo para mim, hoje, como que eu procuro fazer alguma coisa para Deus? Eu carrego um lema hoje que eu aprendi lendo o Evangelho, eu só posso fazer algo para Deus através do meu próximo. Eu não posso falar assim, eu amo a Deus, mas quando eu vejo o meu próximo, eu olho para o outro lado. Igual assim, o meu vizinho está passando fome, mas eu pego o meu envelope e dou tudo lá no templo. Dou tudo no templo que eu tenho. E saio de lá, não, eu fiz a minha parte para com Deus. Não, a minha parte para com Deus é com o meu vizinho que está necessitado. Então, hoje eu carrego isso comigo. Eu só posso fazer algo para Deus através do meu próximo, através do aflito, do necessitado, daquele que está doente, daquele que precisa de ajuda. E nem sempre é financeiro. Às vezes é um suporte emocional, você ouvir alguém que está precisando desabafar, orientar alguém. É isso aí, Ricardo. Vai para muito além da ajuda financeira, né, cara? Ué. Que a gente pode Então, fazer hoje pelos eu estou outros. aí, não estou congregando, não me faz falta, não me faz falta nenhuma. Poxa, tenho uma paz, trabalho muito, assim, um detalhe que tem a ver com a coisa financeira, quando eu estava para vir para os Estados Unidos, eu já estava vendendo meus bens e os pastores começaram a ficar de olho no dinheiro que eu estava vendendo. Só que eu tinha compromissos de trabalhista, tinha compromissos com fornecedor, tudo, eu tinha que deixar minhas coisas organizadas no Brasil. E o pastor, pô, mas você está vendendo as coisas, você não está trazendo dízimo? Eu falei, pastor, mas eu já tinha dado dízimo quando eu comprei essas coisas. Não interessa e tal. Eu fui resistindo, resistindo, resistindo. O pastor chamou eu e minha esposa e falou assim, olha, tem muitos mendigos nos Estados Unidos. E se você não pegar os teus bens, esse dinheiro, e se você não der na fogueira santa, você vai se tornar um mendigo nos Estados Unidos. De novo, a ameaça, ó. Há quase 7 anos atrás eu escutei isso. Pastor, ficou ali em cima, não, Te se você não convenceu? sacrificar, você vai virar um mendigo. A minha esposa quase surtou, a minha esposa quase teve um Uhum. troço. Eu falei, não, filha, deixa para lá e tal. Não virei mendigo. Muito pelo contrário, minha vida está cada vez indo melhor, mais tranquilo, sem nenhuma. Ótimo. Então você está se vendo livre dessa instituição, percebendo que você pode caminhar com as próprias pernas, que o seu encontro com Deus, com Jesus, a sua fé não depende dessa congregação e pode ser até melhor, né? Mais realizador, porque coisas que você queria fazer lá atrás, tipo ajudar pessoas queridas, pessoas próximas, algumas lideranças já viam com maus olhos, porque era dinheiro a menos indo para a igreja, É, né? Agora você tem essa liberdade de exercer o altruísmo, uma coisa muito bacana. Você não precisa estar numa igreja para poder ter sua fé, para poder se realizar enquanto cristão. E isso é massa, né, Ricardo? Eu falo muito aqui no canal que a minha intenção não é desconverter o pessoal. Apesar de eu não ser cristão, não estou aqui falando, o cristianismo é ruim e tal. Existem versões de cristianismo que eu aprovo, que eu acho massa. Eu acho que existe um fundamento, na verdade, em praticamente toda religião, eu acredito, que é para o bem, que pode proporcionar benefícios para a sociedade, benefícios individuais ali para as pessoas que têm aquela fé e tudo. O problema é que, às vezes, alguns líderes religiosos usam, pegam um pouquinho da ignorância, do desespero daquelas pessoas e exploram e aproveitam.
E é sobre isso também o canal, né? A gente tentar alertar as pessoas de que existem envolvimentos religiosos e espirituais que podem ser tóxicos e toma cuidado, né? Então, a sua vida hoje que inspire muitas pessoas sobre essa possibilidade de você viver seu cristianismo sem precisar sacrificar tanto dinheiro assim para ir para algum lugar que a gente nem sabe onde, ou de suspeita às vezes, sendo que você podia ter aí, ó, 2 milhões a mais para ter. Ainda bem que sua vida está boa hoje, pelo que você está descrevendo, né? Mas podia ter 2 milhões a mais rendendo na sua conta bancária, imagina Ah, só. com certeza. Ó, um rapaz mandou mensagem para mim esses dias, falou assim, Ricardo, o cara estuda finanças, tudo. Ele falou assim, ó, todos esses 2 milhões, em torno de 2 milhões que você deu numa instituição, sendo bem administrado, sendo bem investido, assim, o mínimo de investimento, hoje você teria aí em torno, sem fazer muita peripécia, sem ser um expert em finanças, hoje você poderia ter em torno de 8 milhões. É Tivesse muita investido grana, hein? certo, Ah, se não precisava nada de alto risco, nada. sim, E isso sim. foi um especialista que é inscrito no meu canal que falou para mim. Olha isso. E assim, mas agora você pensa no dinheiro? Não, eles pensaram no dinheiro. Sabe por causa do quê? Quando você olha para o líder, agora eu vou falar do Edir Macedo. Poxa, aqui o cara tem um apartamento na Flórida que custa 18 milhões de dólares. Sendo que uma boa parte, uma grande parte da membresia dos fiéis da instituição não tem uma casa própria. Sabe, vive de aluguel, ou se tem uma casa, é porque a casa veio através de um projeto do governo. E, assim, imagina que na mesma rua, alguns quarteirões para frente, tem outro apartamento de 9 milhões e meio. E daí tem empresa, tem isso. O líder da instituição tem um banco, é dono de um banco. Não é assim, algo que não é para qualquer um. E as pessoas seguem ali nessa de tirar o dinheiro do aluguel, ó, em período de fogueira santa, as pessoas nem os seus compromissos, eu posso dizer assim, os compromissos, água, luz, telefone, comprar o gás, pagar o aluguel, as pessoas honram. As pessoas deixam de honrar os seus compromissos a troco de ajudar uma só pessoa, porque a gente só vê uma família beneficiada com isso tudo. E eu chamo as pessoas para esse tipo de reflexão. Poxa, Deus quer isso de você? Será que Deus elegeu, vamos falar assim, um pensamento do cristão, você acha que Deus elegeu, então, o bispo Edir Macedo para ele ser o administrador dos bens de todo mundo? Eu não consigo acreditar, hoje eu não consigo enxergar isso. Deus não É, elegeu ele para todo mundo dar o dinheiro para ele ser o milionário e todo mundo viver na pobreza, na miséria. Então, eu quero que as pessoas tenham esse tipo de questionamento, porque a pessoa, quando ela começa a questionar, por mais que a instituição fale, ó, não pensa não, pode deixar que a gente pensa para você. O Espírito Santo já falou com o bispo. Não precisa falar com você, é só você obedecer. Será que a Bíblia ensina isso? Será que os evangelhos ensinam isso? Eu falo para as pessoas, você consegue ver Jesus ou os seus discípulos sendo dono de um banco? Você consegue imaginar Pedro, Tiago, João, nem Judas, até Judas Iscariote, que o texto fala que ele traiu Jesus pelas moedas. Você consegue ver essa turma toda dono de um banco naquela época? Eu falo para as pessoas, eu sou discípulo de Jesus. Você é discípulo mesmo? Você tem certeza que é discípulo de Jesus? Vamos olhar para Jesus. Passa um filtro na história de Jesus.
como que era, e começa a pensar nisso. Isso é libertador. Bacana demais, Ricardo. Eu achei muito provocativa essa sua metáfora de ver o Edir como o administrador dos bens de todos, e se isso é ou não é compatível com o que a gente imagina que são os planos de Deus. Cara, foi fantástica essa reflexão. Eu acho que ela provoca mesmo, dá uma alfinetada. Não sei se tem muito evangélico, muita gente da igreja do Edir assistindo a gente aqui hoje. Eu vi pelo menos uma ou duas pessoas só comentando alguma coisa assim mais nessa linha, mas que fique, né? Eu acho que é a proposta do quadro, das entrevistas, como essa provocação saudável mesmo, porque o questionamento é importante. Essa fé cega, ela pode nos alienar a ponto de fazer a gente perder não só dinheiro, mas muitas vezes saúde. Já entrevistei pessoas aqui que deixaram de fazer um tratamento adequado ou às vezes atrasaram o tratamento por conta de uma visão, uma narrativa religiosa de que aquilo era espiritual. Então, a pessoa deixou de procurar um médico, às vezes deixou de procurar um psicólogo para cuidar da sua depressão, por exemplo, por conta de acreditar cegamente numa liderança. Então, vamos tomar cuidado, galera. A história do Ricardo é muito interessante nesse aspecto também, de como ele teve essa virada de chave para entender que ele pode ter uma espiritualidade, para ele viver um cristianismo de forma mais autônoma. E ser realizado assim, né, Ricardo? Eu vejo que você está satisfeito de ter encontrado esse caminho que é possível longe de algumas engrenagens, de alguns mecanismos de instituições religiosas que podem ser, bom, bem perigosos. Ricardo, mensagem final então, fala para o pessoal sobre o seu canal aí, para quem quiser te conhecer mais. Ó, eu convido a todos que queiram ir lá no canal Segunda Opinião Ricardo Costa. O canal é uma crítica, eu cobro, faço denúncia, reflexão, às vezes eu leio um texto ou um comentário que eu acho interessante, uma matéria interessante, sempre ali fazendo as pessoas pensar em relação aí fé, religião, teologia da prosperidade, esse tipo de coisa. Não é, eu falo logo de cara, meu canal não é um canal assim, cristão, é isso e pronto, acabou. Não é. Porque hoje eu tenho pensamentos que muitos cristãos não aceitam. Hoje eu tenho raciocínios e pensamentos que muitos cristãos não aceitam. Então, assim, o canal não é para doutrinação, não é para isso, aquilo, e sempre eu falo, essa é a minha opinião. Segunda opinião, Ricardo Costa. É a minha opinião, lógico que eu, como um cristão, como eu falo, procuro ser um discípulo de Jesus, eu me baseio em muitas coisas na Bíblia, mas ali as portas estão abertas para o ateu, para o católico, para o espírita. O meu conflito não é com outras religiões, com pessoas de outras religiões, não é, muito pelo contrário. Mas, assim, eu sou crítico à linha evangélica da qual eu vim e da qual eu fiz parte. Então, convido todo mundo para ir lá, se inscrever, dar essa força, dar essa moral para mim. E eu te quero agradecer você também, professor. Foi muito bacana estar aqui, eu agradeço muito. Sempre gosto da forma que você conduz o bate-papo, conversando com pessoas de outras religiões, as pessoas contando as suas experiências dentro das religiões. Eu acho que isso tem que fazer, sim. Eu acredito que você, às vezes, recebe uma crítica, as pessoas falam assim, você é mais um que quer desigrejar as pessoas. E não é. A gente tem um canal desse tipo, no fundo, não é para isso, é para fazer as pessoas pensar. Então, o convite está aí, quem quiser pode chegar lá. Deixei o arroba do canal do Ricardo aqui embaixo para facilitar, viu, gente? Na descrição do vídeo aí, você já pode clicar, se inscrever lá para acompanhar as reflexões
do Ricardo. Obrigado, Ricardo. Valeu todo mundo aí que assistiu. Deixa o joinha, se inscreva. Compartilha esse vídeo. Se você acha que vai acrescentar a vida de alguém, vai ser edificante, ó, essa reflexão que o Ricardo trouxe aqui, manda aí nos grupos da família, no Telegram, dos amigos e por aí vai, para atingir mais gente, para transformar a vida de mais pessoas. Se você puder contribuir aqui com o canal, torne-se membro. R$ 5 por mês, não estou pressionando, tá, gente? É só se puder. Se não puder, tá bom também. Só de assistirem já tá ótimo. Agora, quem quer investir no desenvolvimento intelectual, aprender mais sobre ciência, afiar o pensamento crítico e se conectar com pessoas que querem pensar mais e melhor, torne-se membro do IPA, o nosso Instituto Ponto Azul, que foi inaugurado recentemente, com vários cursos e clubes do livro sobre ciência e filosofia. Deixei o link aí embaixo também do Instituto Ponto Azul, fixado aí nos comentários. Clica lá para você conhecer um pouquinho a proposta, que tá massa demais. Valeu todo mundo, um abraço, obrigado, Ricardo. Se inscreva no canal, gente. Tchau.